O que há de verdade na história de que Roger Guedes está voltando ao Brasil e quais são os clubes interessados no atacante? No vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. Quero falar também sobre o atacante brasileiro que está em Portugal e interessa ao São Paulo, novidades sobre o Casares e a renovação do contrato dele com o Timão. Para completar, te falo ainda sobre Soteldo. O presidente do Santos deu uma entrevista importante a respeito do futuro do atacante para completar como o Palmeiras vai utilizar os quase 40 milhões de reais a que terá direito graças ao título da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal e ficarem atentos ao fato de que hoje, 8 horas da noite, sim, essa segunda-feira, tem programa do Nicola com várias entrevistas legais e muita interatividade, vocês perguntando e eu respondendo. Combinado? Bom, bora dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Com o OneFootball você recebe notificações ao longo do dia no seu telefone celular sobre tudo de mais importante que acontece no mundo da bola, não dá para ficar fora. E o mais legal é que o OneFootball ainda permite a você assistir a jogos do campeonato alemão e francês absolutamente de graça no seu celular. Sim, dá pra ver o Neymar no PSG, o time do Bayern de Munique que tá voando na Alemanha, entre várias outras coisas legais, sem gastar qualquer centavo. Para ter o OneFootball é só pegar o link na descrição desse vídeo, baixar e ele serve para qualquer modelo de celular. Bora começar o vídeo te atualizando sobre a situação de Soteldo. Se o Santos quiser ficar com o jogador, vai ter de desembolsar 7 milhões de dólares, além de juros e correção monetária. 7 milhões de dólares hoje equivalem a 40 milhões de reais. Isso porque, segundo o Andrés Rueda, não há mais a possibilidade de o Santos adquirir só 50%. O Huachipato, que é dono de 100%, só aceita negociar com o Santos se houver a compra de 100% e o Santos não vai ter esses 40 milhões de reais para investir no Soteldo. O Soteldo é responsável por uma das dívidas que o Peixe tem na FIFA, no valor de 18 milhões de reais. Então, hoje as oportunidades, os caminhos para o Santos são os seguintes: comprar o jogador, tentar vendê-lo ou devolvê-lo para o Huachipato. E o Rueda falou a respeito das 3 possibilidades, começando sobre a possibilidade de compra. Ele disse o seguinte, abre aspas, a possibilidade é remota, porque é muito dinheiro. Quando voltarmos a contratar, vamos ter que pagar 100% pelo Soteldo. Teríamos que pagar os nossos 50%, além dos 50% deles. Foi nesse contexto que o presidente do Santos informou sobre os 7 milhões de dólares. A segunda delas também é bem complicada. De acordo com o presidente do Santos, o Soteldo não quer correr o risco de voltar ao Huachipato, porque o objetivo dele é ser negociado com um clube da Europa. Então o Santos tenta fazer com que surjam propostas da Europa para que ele possa vender o jogador, ter direito a 50% e pagar os 3 milhões e meio de dólares, que equivalem à metade que o Santos deve ao Huachipato. Negócio dos mais complicados. Tem muito torcedor brasileiro imaginando que o Soteldo possa se mudar para um clube no próprio Brasil, mas a ideia tanto do Soteldo quanto do Santos é negociá-lo o mais rápido possível. Só que não existem propostas, então a gente vive um enorme impasse e o Soteldo tem gastado a bola, mesmo com todas as dificuldades do Peixe. Bora falar a respeito agora de Casares, que deve ter nessa semana o anúncio de sua renovação contratual. Conversei antes de gravar o vídeo com o André Cury, que é o empresário responsável pela chegada do Casares ao Corinthians, e ele disse que pequenos detalhes burocráticos vão ser percorridos ao longo da semana para que o Corinthians possa anunciar a permanência em definitivo do Casares. Ele chegou por um período bem curto, depois de rescindir seu contrato com o Atlético Mineiro, e existia a possibilidade da prorrogação desse vínculo. Já está tudo acertado. Casares vai assinar um novo contrato de 3 anos de duração e terá direito a um aumento salarial, isso porque ele ganhava 500 mil no Galo e aceitou ganhar 370 mil no Timão. Para renovar o contrato, Casares exigiu os mesmos 500 mil a que ele tinha direito nos tempos de Galo. Corinthians concordou e agora faltam pequenos trâmites burocráticos para que exista a oficialização dessa renovação do contrato. Notícia boa, levando em consideração que o Casares é um dos mais talentosos. A preocupação diz respeito a esse contrato muito longo, porque enquanto esteve confortável no Atlético com um contrato longo, Casares mandou muito mal. Foram vários problemas de indisciplina, todos que você possa imaginar. O Atlético chegou a contratar psicólogo, psiquiatra, trouxe a família dele para o Brasil, chegou a instalar o Casares em caráter definitivo na concentração, mas nada funcionava e o Casares cansou de dar problemas ao Atlético, por isso o Galo aceitou liberá-lo absolutamente de graça. Espero que agora, um pouco mais maduro, Casares dê menos problemas no Corinthians.
Você gosta de notícia exclusiva, né? Então vai mais uma para você. São Paulo tem interesse na contratação de Luiz Felipe, atacante brasileiro de 27 anos de idade que pertence ao Sporting. Ele voltou na quarta-feira passada a jogar depois de 13 meses de ausência. O centroavante havia se contundido em janeiro do ano passado, precisou passar por uma cirurgia no joelho e ficou todo esse período fora. Voltou no time B do Sporting, primeira partida 57 minutos, voltou a jogar também pelo time B no fim de semana, mais 75 minutos, faz parte de um processo de recuperação física e também da confiança. O Sporting B joga a terceira divisão do futebol português. Se ele conseguir voltar a jogar bem, aí sim vai ser promovido para o time principal. E foi em meio a esse contexto que o nome do Luiz Felipe foi sugerido ao São Paulo e causou uma boa repercussão. São Paulo tem como objetivo principal contratar um jogador de mais nome, mais experiência, com mais currículo. E os primeiros alvos foram o Diego Costa e o Borré. Mas o Luiz Felipe, dependendo da condição do negócio, pode até ser contratado pelo Tricolor, informação que me foi confirmada por uma pessoa muito próxima ao presidente Júlio Casares. Como é que se discute essa oportunidade? O São Paulo, até por causa da recuperação física do jogador, pretende ou aceitaria negociar por empréstimo gratuito, pagando apenas os salários. Então, essa é uma novela que está só no começo. Quero trazer as novidades desde o princípio e vou te atualizando conforme forem surgindo outras novidades. Só para contar que o Luiz Felipe surgiu no Desportivo Brasil e saiu muito cedo do Brasil no ano de 2012. Esteve um pouquinho na Bélgica e depois fez toda a carreira dele no futebol português. Pelo Sporting, antes de se machucar, conseguiu alguns feitos importantes. Ele era vice-artilheiro do time, só atrás do Bruno Fernandes, que logo depois foi negociado com o Manchester United e tem arrebentado com a camisa do time inglês. Outra coisa legal do Luiz Felipe pelo Sporting: 7 gols em 6 jogos consecutivos. É a maior sequência de gols de um jogador brasileiro pelo Sporting, superando, por exemplo, o Jardel e o Liedson. Quero falar agora sobre o Palmeiras, segunda-feira deliciosa para o torcedor alviverde, afinal de contas, mais um título, a tríplice coroa, o Verdão faturou Copa do Brasil, Libertadores da América e o Campeonato Paulista em 2020. Apesar de a gente já estar no ano de 2021, Copa do Brasil referente ao ano passado. E vão cair nos cofres do Palmeiras nos próximos dias 38 milhões de reais. Serão 32 milhões de reais pagos pela CBF e mais 6 milhões de reais pagos pela Crefisa, pela Leila Pereira. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, eu ouvi que eram 54 milhões de reais o prêmio do título da Copa do Brasil. Que história é essa de 32 milhões de reais? É que a CBF já havia antecipado 22 milhões, que era o prêmio para o vice-campeão, tanto para o Palmeiras quanto para o Grêmio, e condicionou os outros 32 milhões de reais ao pagamento para o campeão. O Palmeiras venceu o Grêmio por 2-0, já havia vencido a partida de ida, ou seja, vai ter direito a esses mais 32 milhões de reais para totalizar os 54 nos próximos dias. Sobre os 6 milhões que vem da Crefisa, havia no contrato, existe no contrato ainda, de patrocínio do Palmeiras com a Crefisa, uma série de bônus por títulos. Por exemplo, a Libertadores valeu 12 milhões de reais, o Campeonato Paulista valeu 4 milhões de reais. Já a Copa do Brasil vai valer 6 milhões de reais, então são 32 mais 6, 38 milhões de reais que cairão nos cofres palmeirenses ainda nessa semana. Grana bastante bem-vinda, especialmente por conta de toda a pandemia, crise causada a respeito da pandemia da Covid-19. O Palmeiras não tem graves problemas financeiros, mas certamente vai conseguir equacionar algumas contas e pode até se sentir um pouco mais confortável na busca por reforços. O Palmeiras que sonha com 2 jogadores bem grandes, ou Diego Costa ou Borré, nunca os dois, tá? Até porque são 2 jogadores extremamente caros. Diego Costa está bem distante pelas cifras pedidas pelo atacante, já o Borré é um alvo preferencial do Palmeiras. O Palmeiras recuou de forma estratégica nas negociações, não conseguiu a assinatura do pré-contrato, mas promete insistir nessa negociação um pouquinho mais para frente. A ideia do Palmeiras é que se o Borré assinasse um pré-contrato agora, ele ficaria os 3 próximos meses passando enormes dificuldades no River Plate. O torcedor do River certamente não assinaria ou aceitaria que o jogador saísse de graça. Com essa história sendo resolvida um pouco mais para frente, o impacto de uma notícia da ida dele para o Palmeiras certamente seria menor ou menos impactante. E em cima dessa possibilidade que o Palmeiras trabalha, o Verdão ainda discute a possibilidade de deixar um percentual de uma venda futura ao River Plate. Só para completar, atualizações do lado gremista, derrotado na final da Copa do Brasil. O clima andou bem quente depois da derrota. O pai do Jean-Pierre, o Eduardo Corrêa, foi às redes sociais, ou melhor, viralizou nas redes sociais um vídeo gravado pelo pai do Jean-Pierre detonando o Renato Gaúcho. Jean-Pierre que entrou somente aos 24 do segundo tempo e teve atuação discreta enquanto esteve em campo. No vídeo, o pai do Jean-Pierre diz o seguinte, abre aspas, gurizada, esse F3 pontinhos do Renato
acabou com o nosso time. O Grêmio foi para Atibaia, quinta, para passear, porque em nenhum momento o Renato treinou o time titular. Só foram passear, brincar. E em nenhum momento o time titular foi treinado, montado, fecha aspas. Quando o pai do Jean-Pierre se refere a Atibaia, o Grêmio passou os últimos dias na preparação numa cidade bem próxima aqui no interior do estado de São Paulo, bem perto da capital, e de acordo com o pai do Jean-Pierre, os treinamentos foram bem ruins, o que só vai aumentar toda a repercussão dessa derrota com vários erros na montagem do time. O torcedor gremista não consegue aceitar o porquê do Paulo Vitor no gol, o porquê, por exemplo, do Ferreirinha ter entrado só no decorrer do segundo tempo, enfim. Tem muitas explicações que precisam ser dadas pelo Grêmio, que estreia na Libertadores, ou melhor, na pré-Libertadores, já nessa quarta-feira, enfrentando o Ayacucho, time do Peru, na Arena. A pergunta que eu mais tenho ouvido aqui de vocês no canal do Nicola nos últimos dias é sobre Roger Guedes. Pode ir para o Flamengo, para o Atlético Mineiro, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Grêmio, até para o Atlético Paranaense. Enfim, as especulações em relação ao Roger Guedes têm crescido a cada dia. E eu demorei para fazer um vídeo até porque eu estava tentando apurar todas as informações, procurei o Paulo Pitombeira, procurei gente próxima do Roger Guedes e vou tentar fazer um grande resumo do que está rolando. Bom, Roger Guedes tem contrato com o Shandong Luneng da China até julho do ano que vem, ou seja, ainda tem bastante tempo de contrato. Mas Roger Guedes não aceitou uma proposta de prorrogação do contrato, dando indícios ao time chinês que não quer permanecer no clube. Vou dizer mais, Roger Guedes tenta convencer o Shandong a rescindir seu contrato. Uma das consequências é que o Shandong foi excluído da Liga dos Campeões da Ásia, que equivale à nossa Libertadores da América por causa desses salários atrasados. E na temporada passada o Roger Guedes chegou aí à FIFA para tentar a rescisão do contrato exatamente por causa dos salários atrasados. Houve um acordo, Roger Guedes terminou a temporada em alta, foi artilheiro do time na Copa da China, que inclusive foi vencida pelo Shandong Luneng, e foi graças a esse título que o time garantiu a classificação para a Liga dos Campeões da Ásia, que não vai poder ser disputada. Pois bem, o mesmo Shandong acaba de contratar um atacante, talvez para a posição do Roger Guedes, que passou pelas categorias de base do Santos, não fez muito sucesso, mas vinha de uma temporada bem impressionante, de algumas temporadas bem impressionantes no futebol japonês. Por lá o Léo marcou 65 gols em 99 jogos e chega eventualmente para o lugar do Roger Guedes. Paulo Pitombeira, que é o responsável pela carreira do Roger Guedes, também negocia outro jogador brasileiro com o Shandong Luneng, Thiago Mendes, ex-São Paulo, que joga atualmente no Lyon. Pois bem, diante de todos esses movimentos, existe a expectativa do staff do Roger Guedes de que nos próximos dias possa existir essa rescisão do contrato. Paulo Pitombeira me assegurou o seguinte, abre aspas, ele não está liberado e nem tem risco do Shandong falir, fecha aspas. Porque que é importante contextualizar a respeito da falência. Vários clubes na China têm decretado falência por causa da crise causada pela pandemia do coronavírus. O Jiangsu Suning, que acaba de ser campeão chinês, e o Tianjin Teda, time ao qual pertencia o Tiquinho Soares, os dois decretaram falência e a partir daí os jogadores estão livres no mercado. Não é o caso do Shandong, que apesar de atrasar salários, vai continuar existindo, é um dos times mais tradicionais no país. Mas o Paulo Pitombeira completou que não tem absolutamente nada definido, por exemplo, a respeito de uma rescisão do contrato. Qual que é a estratégia do Pitombeira e do Roger Guedes? Roger, que tem treinado, tem mantido a forma física em Criciúma, ao lado do Iago Maidana. A esposa do Roger Guedes é natural de Criciúma, o Roger tem uma série de amigos por lá e preferiu manter a forma física e passar esses dias, né, na cidade de Criciúma. Qual que é a estratégia a partir de agora? O Roger e o Pitombeira querem primeiro rescindir o contrato com o Shandong Luneng, onde ele ganha 3 milhões de euros por temporada, para no momento seguinte, quando estiverem livres, o Roger Guedes e o Pitombeira vão tentar chegar a um acordo com algum clube brasileiro. Pretendentes não faltam. O Atlético Mineiro monitora a situação dele há bastante tempo. São Paulo e o Palmeiras também cogitariam contratá-lo, caso ele estivesse livre. O nome do Roger também cresceu bastante nos últimos dias no Grêmio, que procura um jogador de velocidade. E o Roger Guedes, eu nem sabia disso, teve o início da carreira dele no Grêmio, então até seria uma forma de recontratar o jogador que acabou não tendo muitas oportunidades, nem chegou ao time principal no tricolor gaúcho. O Atlético Paranaense também se movimenta para contratá-lo e não dá para descartar também o Flamengo. Embora o Flamengo não confirme de forma oficial, imagino que com a possibilidade de ter o Roger Guedes de graça, livre no mercado, talvez o Flamengo pudesse fazer alguma movimentação. Mas nesse exato momento não há absolutamente nada em relação à rescisão. Há uma tentativa, o Roger Guedes rejeitou a proposta de renovação do contrato. Se o Shandong não se movimentar agora para rescindir o contrato ou para conseguir algum clube dele, vai correr o risco de perder o jogador de graça.
que o Roger faria sucesso em vários clubes do futebol brasileiro, isso não há dúvida nenhuma, mas nesse exato momento ainda parece um pouquinho distante. Vou te atualizando conforme forem surgindo novidades. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Volto à tarde com mais informações e a partir das 8 horas da noite dessa segunda-feira tem programa do Nicola pra gente se informar, se divertir e fazer bastante coisa legal. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau!